Olá, treinando no Blusan, meu nome é Roberto Marcel Caurim e serei seu instrutor nessa videoaula. Essa é mais uma daquelas perguntas polêmicas, né, que inclusive a própria ANEEL deixou esse formulário para que essas respostas pudessem solucionar muitas dúvidas, né, que eventualmente os clientes têm em relação aos sistemas fotovoltaicos e à conexão dos sistemas fotovoltaicos à rede. Vale ressaltar que há um interesse muito grande da ANEEL e do governo em si, isso a nível, então estamos falando aí nível federal, que os sistemas fotovoltaicos se expandam no Brasil. Por quê? Porque é uma fonte de energia renovável e não só por isso não. O fato importante que está embutido na energia fotovoltaica e em todas as outras energias renováveis, né, é que você, quando trata de micro e mini geração, sempre que você instala um sistema fotovoltaico, você está fazendo com que o Estado não precise fazer aquele tipo de investimento. Quando você instala um sistema fotovoltaico de geração distribuída, o Estado não vai precisar investir em linhas de transmissão de energia. Por quê? Porque aquele sistema vai gerar energia para a sua residência e para as residências vizinhas durante o dia. Então, para o governo é muito bom, tá? Por isso que nós percebemos claramente que a ANEEL está forçando, né, a conexão desses sistemas, facilitando, vamos dizer assim, seria o termo mais correto, né, a conexão de sistemas à rede, né? Nós não dependemos das concessionárias. Obviamente, se nós dependêssemos das concessionárias, nós não teríamos nenhum sistema instalado ainda, né? Claramente não há interesse das concessionárias que isso ocorra. Particularmente, nós temos uma ideia muito bem definida na Blusan. Do nosso ponto de vista, é uma opinião nossa, né, muito particular da empresa, é que as concessionárias ganhassem algo como 5% de toda a energia injetada na rede. Então, dos 100% que você injeta na rede, que foi o excedente da sua casa, 5% ficaria para a concessionária pudesse eventualmente vender essa energia para os seus vizinhos, né? Então 5% da energia que se um vizinho consumisse sua, seria da concessionária, né? Nós entendemos que assim seria uma forma de facilitar a parceria entre as empresas, o setor fotovoltaico e as concessionárias, né? Mas isso é só um sonho, quem sabe isso no futuro ocorre e as concessionárias estejam do nosso lado. Mas por enquanto nós temos que utilizar a força de lei, né? E a força de lei hoje favorece a instalação de sistemas fotovoltaicos. Mas vamos aqui à questão número 19, né? Como eu disse, também um pouco polêmica. Cabe à distribuidora recusar a anotação de responsabilidade técnica, ART, do responsável técnico pelo projeto elétrico e instalação de um sistema de micro e mini geração? Deixar bem claro que quando você faz uma RT, você vai fazer uma RT do projeto e da instalação, tá ok? Você tem que fazer a RT do projeto e da instalação, é o correto. As concessionárias solicitam apenas a RT do projeto, mas é interessante que você faça a RT do projeto e instalação. Bom, mais uma vez nós já tivemos problemas com concessionárias, porque a concessionária não é Inmetro, que define qual o inversor que deve ou não usar. A concessionária também não é CREA, a concessionária não é CONFEA, a concessionária não é Conselho de Arquitetura e Urbanismo, a concessionária é concessionária. E não é prerrogativa, né, dela definir quem deve ou não assinar a RT, tá ok? Então, vamos lá, vamos seguir a resposta. Conforme consta dos formulários de acesso, deve ser apresentada a RT, anotação de responsabilidade técnica, do responsável técnico pelo projeto elétrico e instalação do sistema de micro e mini geração. O objetivo do regulamento é a apresentação de documento que defina, para os efeitos legais, os responsáveis técnicos pelo empreendimento, podendo ser a RT emitida pelo CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, ou documento equivalente emitido por outro conselho de classe, que ateste a responsabilidade técnica do profissional em realizar aquela atividade. Portanto, não cabe à concessionária definir quem deve ou não assinar uma RT. Quem vai definir isso é o CREA, é o CONFEA vai definir isso aí. O CONFEA com base na base curricular de cada curso vai definir se pode ou não assinar um projeto como esse. Não cabe à concessionária. Se amanhã a concessionária achar que um engenheiro mecânico pode assinar um projeto, a concessionária será obrigada a aceitar. Se amanhã o CONFEA, o CREA definir
que um engenheiro químico pode, ou um eletrotécnico, um eletrotécnico já pode, mas vamos dizer, um técnico em edificações possa assinar um projeto fotovoltaico, quem define isso é o CREA. Se o CREA, o CONFEA, definir dessa forma, assim será feito. Não cabe à concessionária negar um projeto por conta disso. Se o CREA autorizar, hoje as RTs são todas online, se o CREA autorizar a sua RT via sistema, essa RT for paga e for aprovada, é obrigação da concessionária aceitar. Não é prerrogativa deles definir quem vai e quem não vai assinar. Isso não cabe à concessionária. Isso cabe ao CREA. Mais uma vez, a concessionária tem que expandir a sua força de atuação para tentar dificultar as coisas, mas não pode. Mais uma vez, nós temos deveres e direitos. Esse é um direito que nós temos. Quem define não é a concessionária e sim o CREA. Portanto, eles até finalizam da seguinte forma: dessa forma, não compete à distribuidora determinar quais são os profissionais habilitados a realizar projeto elétrico e instalação de sistema de micro e mini geração. Cabe apenas ao Conselho de Classe correspondente, no caso CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo, estabelecer quais são os profissionais habilitados para a realização do serviço em questão. Portanto, mais uma vez, não cabe à concessionária definir. Quem cabe definir isso é o CREA ou CONFEA, tá ok? Se a concessionária tentar impor isso, é uma questão de abuso. Entre em contato mais uma vez com a ouvidoria da concessionária. Se não resolver, vai para a instância superior. Já explicamos como fazer isso em videoaulas anteriores. E fale diretamente com a ANEEL, ou por telefone, ou por escrito, ou de ambas as formas que nós até recomendamos. No caso de autoconsumo remoto, geração compartilhada e condomínio, é necessário instalar um medidor bidirecional em todas as unidades cadastradas? Essa pergunta é até um pouco óbvia, né? Mas eu achei interessante colocar, porque às vezes as pessoas têm ainda dúvida, né? É claro que não. Eu simplesmente preciso instalar um medidor bidirecional naquela unidade consumidora que irá gerar energia. E aí que está a grande vantagem também. Eu não preciso, se eu tenho 10 casas, em uma eu gero energia, as outras 9 casas, que é o meu limite por CPF, né? As outras 9 casas, eu estou enviando energia para essas 9 casas, essas 9 casas não precisam ter medidor bidirecional. Por quê? Porque eu não vou usar um medidor bidirecional nessa casa, ela não tem geração de energia, eu só vou estar consumindo energia, tá ok? Por isso que é o autoconsumo remoto, ou mesmo no caso de um condomínio, ou mesmo no caso de uma geração compartilhada. Geração compartilhada, vamos falar aqui das concessionárias, dos consórcios, nós vamos falar das cooperativas no caso de pessoa jurídica, consórcio no caso de pessoa física. Eu não preciso ter que todas as pessoas tenham um medidor bidirecional na sua casa. Basta ter um medidor bidirecional, no caso de uma cooperativa, por exemplo, ou de um consórcio, basta ter na usina. Se na usina que gera energia eu tenho um medidor bidirecional, lá é que basta. O resto são créditos, que a própria concessionária faz isso de acordo com o seu banco de dados. Não é uma questão de energia. Tá, okay? Essa energia provavelmente não vai chegar até esse consorciado, essa pessoa que faz parte desse consórcio, dessa cooperativa ou desse condomínio. Dificilmente. Tá? No condomínio é até mais provável, tá? Porque nós estamos próximos, né? Nós estamos no mesmo local, né? Em que a energia está sendo gerada. Mas no caso do autoconsumo remoto, quando eu envio essa energia para uma outra casa, ou mesmo no caso de geração compartilhada, consórcio ou cooperativa, dificilmente essa energia vai chegar até o outro local. É a questão de crédito. A concessionária recebe essa energia, distribui para as cargas próximas, né, para as residências próximas, para as empresas próximas, e simplesmente eu tenho um crédito que de repente, a minha casa, o meu autoconsumo remoto, eu tenho um apartamento em uma outra cidade, e simplesmente eu vou receber esse crédito, tá ok? Então não há necessidade de eu instalar um medidor bidirecional em todas as casas, basta eu instalar naquela que eu tenho a geração de energia, tá ok? É necessário instalar o medidor bidirecional apenas na unidade consumidora onde será instalada a micro ou mini geração. Para as unidades consumidoras que apenas receberão a energia excedente, deve-se manter a medição existente ou instalar medidores convencionais no caso das novas unidades consumidoras, tá ok? Não precisa ser um medidor especial, medidor convencional simples, tá ok?
Vamos para a próxima pergunta, pergunta número 21, são 22 perguntas, tá? Nós já estamos no final já. Para fins de definição das obras necessárias ao acesso de unidade consumidora, que não possua carga, apenas geração, a distribuidora deve considerar aquela unidade como carga ou como geração? Muito boa essa pergunta. Nós já falamos algo em algumas videoaulas anteriores, mas vamos repetir aqui. Olha que interessante essa resposta, né? Com base na linha F, item 1 do artigo 27 da Resolução Normativa 414/2010, a distribuidora deve considerar a natureza da atividade desenvolvida, que nesse caso é de gerador e não de carga. Volto a repetir, eu não preciso me preocupar com a carga que está sendo instalada. Eu não preciso ter uma lâmpada sequer como carga instalada. O que eu preciso pensar é em disponibilidade de carga, é a potência disponibilizada. Quanto que eu vou disponibilizar de potência? Aí sim eu tenho que saber, porque eu vou fazer o meu sistema fotovoltaico com base nisso, para que eu não danifique o sistema, a rede elétrica local, né? Portanto, mesmo que a unidade consumidora com geração distribuída tenha uma potência disponibilizada como carga, tá ok? Que deverá ser no mínimo, volto a repetir, potência disponibilizada, que deverá ser no mínimo igual à potência instalada da central geradora. A definição das obras necessárias ao acesso dessa unidade à rede de distribuição deve considerar a atividade por ela desenvolvida, que é de geração de energia elétrica. Deixando claro mais uma vez, eu tenho que me preocupar muito com isso. O sistema fotovoltaico nunca deverá ser maior do que a potência disponibilizada, tá? Porém, ele poderá ser maior o quanto quiser com relação à carga. Volto a repetir, eu não preciso ter carga nenhuma. Se eu tiver uma geração compartilhada, por exemplo, um consórcio ou uma cooperativa, eu não preciso ter carga nenhuma lâmpada sequer, tá ok? Mas eu tenho que ter sim a potência disponibilizada pela concessionária menor ou igual, né? O sistema fotovoltaico tem que ser menor ou igual à potência disponibilizada pela concessionária, de tal forma que não danifique a rede elétrica local. É por isso que nós temos essa questão na demanda contratada, de nós não podemos ultrapassar a demanda contratada, que seria a potência disponibilizada pela concessionária, tá ok? Então eu só posso fazer os meus sistemas conectados à rede em demanda contratada, grupo A, alta tensão, somente quando eu utilizo a minha demanda contratada. Meu sistema nunca poderá ser maior que a demanda contratada. Pode ser até menor, mas não pode ser maior. Ah, mas o meu consumo é maior, então você vai ter que primeiro aumentar a sua demanda contratada, para depois sim, você vai aumentar e a concessionária vai verificar se tem condições de aumentar ou não. Se a concessionária disser, não, nós temos condições de aumentar, aí sim você pode aumentar e depois solicitar, fazer a solicitação de acesso. Aliás, é o que nós fazemos, tá? Até para não gerar problema com a concessionária. Primeiramente, nós pedimos o aumento da demanda contratada. Aumentou a demanda contratada, quando nós temos a autorização da demanda contratada, só assim nós entramos com o projeto, tá ok? Quando nós queremos resolver todo o problema de consumo do nosso cliente. Então, é importante deixar isso muito bem claro, tá ok? Eu não preciso realmente ter carga, mas eu preciso respeitar sempre a potência disponibilizada pela concessionária. Eu nunca poderei ultrapassar, até porque se você tentar ultrapassar, a concessionária não vai aprovar o seu projeto e vai lhe dar uma resposta no parecer de acesso. Na verdade, eles não vão te dar um parecer de acesso, eles vão dizer que foi negado por esse motivo. Você está pedindo uma potência, você quer instalar um sistema maior do que a potência disponibilizada para aquele caso em questão, tá ok? Vamos agora, 22ª e última pergunta. Importantíssima essa pergunta também. Essa é uma pergunta comum que os clientes acabam fazendo para a gente, né? Quais informações a fatura de uma unidade consumidora com geração distribuída deverá conter? Olha que bacana isso aqui. Eu tenho que saber os dados, todos os dados. Eu simplesmente não estou consumindo energia como antes. A partir de agora, quando eu tenho um sistema fotovoltaico instalado, eu estou gerando energia. Eu tenho uma micro usina no meu telhado. Então eu tenho que saber outros dados, eu tenho que saber os créditos que eu tenho, quanto que eu injetei de energia ativa na rede e tudo mais. Então vamos à resposta.
A distribuidora deve informar mensalmente na conta de energia, tá? Na fatura de energia. Na fatura de energia, sua participação no sistema de compensação de energia elétrica. O saldo anterior de créditos em quilowatts-hora, tá ok? Quanto você injetou, o saldo anterior de créditos. Quando você tem de créditos, tem que saber quanto tem. Porque eventualmente, se você desligar o seu sistema por algum motivo, digamos que queima o inversor, ou mesmo que você tenha um mês que choveu muito, você vai utilizar esses créditos, né? Aliás, é algo até importante avisar. Isso depende muito da região, né? Mas nós deixamos bem claro isso para os nossos clientes e avisamos os nossos autorizados e treinandos também. Quando você vender um sistema fotovoltaico, cuidado com o que você promete. Cuidado com o que você diz ao seu cliente, porque você de repente pode criar uma insatisfação ou uma frustração absolutamente desnecessária. Quando você faz um projeto, de acordo com a forma que nós ensinamos a fazer aqui, certamente o seu cliente terá créditos. Só que ele pode instalar um sistema em um mês, por exemplo, extremamente chuvoso. E o que vai acontecer? Como o projeto é feito em cima da média, quando nós utilizamos dados do Suera ou dados do Crescesb, nós pegamos a média de anos. De repente eu tenho um mês ou 2 meses extremamente chuvosos, fora da média, que choveu demais. Se eu tenho um mês chuvoso, obviamente eu vou gerar menos energia. Então o cliente vai entrar em contato contigo e vai falar, você falou para mim que no primeiro mês já não ia pagar mais. E aconteceu o contrário, eu diminuiu minha conta de energia, mas eu estou pagando ainda 20% do que eu pagava antes. Seu projeto não está errado? E você pode gerar um problema sério, aí um dissabor desnecessário com o seu cliente. O que nós aconselhamos para que o treinando, o autorizado faça, é de deixar bem claro para o cliente que aquilo é uma média. Então, dependendo da época, por exemplo, na nossa região, aqui na região de Limeira, Campinas, o inverno costuma ser extremamente seco. Ou seja, apesar de ser inverno, apesar dos dias serem mais curtos, não chove, é céu azul o dia inteiro, é aquele céu de brigadeiro, né? E o que ocorre? Obviamente eu tenho muita geração de energia, aliado à baixa temperatura, né? Que, como nós vimos lá no começo do treinamento, temperatura não é bom não para painel fotovoltaico, né? E é por isso que nós testamos nossos painéis, nossos equipamentos em Standard Test Condition, né? Lembra disso aí, pessoal? Faz tempo já, mas já falamos sobre isso. Então você tem que deixar bem claro para o seu cliente que é uma média. Portanto, ele não vai ter esse mês, mas no mês seguinte, quando parar de chover, ele pode estar gerando muito mais energia do que a média que nós calculamos. E aí uma coisa vai compensando a outra. Ou seja, você vai ter efetivamente créditos, nós podemos falar, em torno de 6 a 8 meses depois que o sistema começou a funcionar. Por quê? Porque depende da época do ano. Às vezes você instala o sistema numa época de muito sol. Aí o cliente vai ter muita energia. E às vezes ele pode ter muito crédito e ele vai chegar para você e falar o seguinte, nós já vimos isso aí também, será que você não superdimensionou meu sistema? De repente eu não precisava de 30 painéis fotovoltaicos, eu precisava apenas 20. E aí você tem que explicar, olha, da mesma maneira que você tem um mês de muito sol e que choveu muito pouco, você terá os meses que irá chover muito mais, ou os anos que irão chover muito mais, e aí uma coisa compensa a outra. É por isso que os créditos podem ser utilizados em até 60 meses, né? Os créditos de excedente de energia, ou seja, até 5 anos. Então é bom deixar isso claro para o seu cliente, tá? Mas vamos voltar. O que mais nós temos na conta de energia aqui? O saldo anterior de créditos, a energia elétrica ativa consumida, ou seja, o que nós consumimos na casa, vai ter que estar lá também. Isso aqui é a norma da ANEEL, tá ok? Aliás, isso aqui, todas as concessionárias já deviam estar de acordo com essa norma a partir do dia 1º de janeiro de 2017. O que nós estamos vendo é que muitas concessionárias, aliás, a grande maioria das concessionárias, não fez isso ainda, não adequou a conta de energia para o que a ANEEL pede. Ou seja, fica difícil, né, quando as concessionárias não cumprem normas, fica complicado, né? Então como que você vai pedir que as pessoas cumpram normas se você mesmo não cumpre, né? É complicado isso aí. Mas é uma questão da ANEEL, né? A ANEEL que resolva isso. O histórico da energia elétrica ativa consumida e da injetada nos últimos 12 ciclos de faturamento. Eles têm que passar esse histórico para você. Da mesma maneira que você tem um histórico de tudo que você consumiu, você também terá de tudo que você injetou na rede. Ele também tem que dar o total de créditos utilizados no ciclo de faturamento. Ou seja, quanto de créditos eu consegui acumular nesse ciclo de faturamento. Quantos créditos eu consegui nesse mês? Ele também tem que passar o total de créditos expirados no ciclo de faturamento.
Lembra que eu falei que os créditos duram até 5 anos? É como se fosse milhagem, né? Depois de um tempo você perde as milhagens se você não utilizar, né? Então depois de 5 anos, se você tem um crédito, obviamente, mês a mês, tá? O prazo é mensal, né? Essa mudança é mensal, você vai perdendo, se você não utilizar, os créditos dos últimos 5 anos, do último mês, 5 anos atrás, você vai perder. Mas é claro que nós não fazemos sistema para dar tanto crédito assim, né? O saldo atualizado de créditos, ou seja, quanto eu tenho de crédito, né? E a próxima parcela do saldo atualizado de créditos a expirar, ou seja, tudo aquilo que está para expirar no próximo mês, devido a 5 anos atrás, relativo a 5 anos atrás, e o ciclo de faturamento em que ocorrerá, ou seja, no próximo, né? Alternativa, percebam que são muitos dados, né? São muitos dados. Eu, honestamente, não conheço uma concessionária que colocou todos esses dados aqui, apesar de ser lei, né? Uma hora eles vão ter que se adequar. Alternativamente à inclusão de todas as informações na fatura de energia, a distribuidora pode optar por utilizar um demonstrativo específico anexo à fatura, correio eletrônico ou disponibilizado pela internet em um espaço de acesso restrito ao consumidor para fornecer tais informações. Nesse caso, a fatura deverá conter as seguintes informações: as unidades consumidoras participantes do sistema de compensação de energia elétrica, a energia elétrica ativa consumida, a energia elétrica ativa injetada, sempre ativa, né? Nunca trabalhamos com a reativa, e o saldo atualizado de créditos, conforme o artigo 7º da Resolução Normativa 482, tá ok? Então é uma alternativa concessionária, ou de uma forma ou de outra, mas essas informações são fundamentais para que o seu cliente saiba o que ele tem de crédito, quanto ele gerou de energia e até verificar se tem alguma coisa errada, tá ok? De repente ele consegue uma injeção de energia na rede zero. Então, peraí, vamos estudar o que está acontecendo, alguma coisa está errada, tá? Portanto, dessa forma, nós conseguimos abranger com essas 22 questões, de todas essas videoaulas que nós vimos, as questões mais importantes e as dúvidas mais importantes. Obviamente, que se o autorizado ou treinando tiver mais dúvidas, entre em contato conosco, estamos à disposição, tanto via plataforma online, como via telefone, e-mail. Nós estamos absolutamente à disposição dos nossos autorizados, dos treinandos, para que possamos solucionar aí qualquer tipo de dúvida, né, que porventura tem. Estamos à disposição. Até a próxima videoaula.